Olá pessoal, hoje vamos finalizar nossas aulas sobre resposta ao degrau em circuito RL, resolvendo um exemplo através do uso do ATP Draw. Mais precisamente, vamos utilizar o ATP Draw para simular esse circuito aqui, que inclusive foi um circuito que resolvemos na aula passada. Então, para quem não assistiu, assista, porque lá a gente consegue resolver esse circuito analiticamente, conseguimos pegar as expressões que definem a corrente para o indutor nos dois momentos do circuito, né? O circuito, lembrando, é esse daqui. A gente dividiu a solução em dois momentos. Um momento vai de 0 até 4 segundos, que é quando essa chave está fechada e essa aberta. E o outro momento vai de 4 segundos até um tempo indeterminado, né, no qual as duas chaves estariam fechadas. E aí a questão pedia I, que é a corrente no indutor, para 2 segundos e para 5 segundos. E aí resolvemos o problema e conseguimos achar a solução. Aí aqui vamos validar essa solução pelo ATP. Então, vamos lá no ATP Draw e vamos tentar simular esse problema. Então, lembrando, né, o circuito ele tinha uma fonte CC, ele tinha uma resistência, aqui vinha uma chave controlada por tempo, aqui vinha outra chave. Lembrando que eu já falei em aulas passadas também, mas uma coisa que dá para facilitar na análise desses elementos aqui é simplesmente a gente pega o elemento, dá um Ctrl C, copia, né, e cola. E para girar ele a gente usa o atalho Ctrl R. Um jeito mais fácil do que ir a todo momento na biblioteca, né? Então aqui nós vamos continuar. E por fim tem um indutor aqui. Agora basta ligarmos todos os elementos do circuito. Isso está conectado à referência. Isso também. Agora vamos inserir os valores de cada elemento. Essa fonte é 40 volts. Essa resistência é 4 ohms. Essa chave ela é inicialmente aberta e ela fecha em 0 segundos. Lembrando, TOP de Open, aberta. Se a chave ela é inicialmente aberta, ou seja, antes do nosso tempo referencial de análise, que seria 0 segundos, ela está aberta, então a gente simbolicamente coloca aqui um número -1 para simbolizar que essa chave estava aberta antes do início da nossa análise. E ela fecha justamente em 0 segundos. Já essa outra aqui, ela também é inicialmente aberta, só que ela só fecha em 4 segundos. Aqui faltou só um outro elemento aqui, que seria uma outra fonte, né? Tem uma outra fonte aqui também, nesse ramo, uma fonte de 10 volts. E aqui uma resistência de 2 ohms. Aqui teríamos uma de 6, e aqui o indutor de 5 Henry. Só que aqui a unidade está em mili-henry, né? Então 5 Henry seria 5.000 mili-henry. E nós queremos obter como saída a tensão e a corrente no indutor. Vamos lá nas configurações, né? Aqui no ΔT, a gente pode deixar esse ΔT com esse valor mesmo. De novo, é um passo de integração para a resolução do problema. Quanto menor for esse ΔT, mais precisa vai ser a solução, mas também mais demorada ela será. E no tempo máximo de simulação, vamos colocar aqui 8 segundos.
Lembrando que isso vai muito da sensibilidade de quem está resolvendo o problema. Então aqui a gente vai rodar o circuito em Run. E aqui vemos em plot XY. Tensão, só por curiosidade, não foi algo que a gente calculou, mas só por curiosidade, o que acontece nesse circuito aqui, né? Lembrando, ele é um circuito que, ora, o indutor está sendo alimentado por uma fonte de 40 volts, e no outro momento, que as duas chaves estão fechadas, o indutor está sendo alimentado por duas fontes, uma de 40 e a outra de 10 volts. Então, alimentação de duas fontes ao mesmo tempo. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. No primeiro momento, que vai de 0 até 4 segundos, no momento inicial, a fonte está sendo carregada o indutor está sendo carregado pela fonte de 40 volts. Ela vai ter uma tensão inicial e essa tensão ela vai cair com o tempo até chegar a aproximadamente zero. Aqui de novo o eixo X e aqui o eixo Y, né? A tensão no indutor ela chega até quase zero, né? Por quê? Porque o indutor em regime permanente ele age como um curto-circuito. A partir do momento que ele é totalmente carregado, ele age como um curto. Ele tem uma tensão inicial, que é a tensão da fonte, a qual ele está submetido, e depois, passado um tempo de aproximadamente 5 vezes a constante de tempo do circuito, esse indutor ele tende a ter uma tensão quase nula. E aí tem um segundo momento em que a outra fonte é chaveada também ao circuito. Nesse caso, há uma mudança instantânea da tensão no indutor. Vimos que em momentos de comutação, o indutor ele pode assumir na sua tensão uma mudança abrupta, uma descontinuidade. Então, num tempo imediatamente anterior a 4 segundos, ele tinha um determinado valor, quase zero, e num tempo imediatamente posterior a 4 segundos, ele tem um outro valor. A tensão no indutor tem um outro valor muito distante de zero. Houve uma descontinuidade. E aí, nesse segundo momento, o indutor ele vai ter uma certa tensão negativa, nesse caso, e a tendência é que, com o passar do tempo, essa tensão decai a zero também. Nesse primeiro momento aqui, o indutor está sendo carregado, e nesse segundo momento, descarregado. Agora vamos ver o que acontece com a corrente, que é nosso interesse na questão. A corrente no indutor obedece o seguinte comportamento. O indutor ele tem uma corrente inicial armazenada de 0 A, e no primeiro momento que ele está sendo carregado pela fonte de 40 volts, até 4 segundos, né, essa corrente ela tende a um valor máximo, aqui no caso, né, de aproximadamente 4 A. Então, à medida que o circuito ele tende a regime permanente, que o indutor ele começa a se comportar como um curto-circuito, sua tensão decai a zero e sua corrente sobe até a corrente máxima daquele circuito. Esse instante aqui, inclusive, representa a carga total do indutor. No segundo momento, em que a outra fonte é conectada ao circuito, não há uma mudança de continuidade na corrente do indutor, porque esse parâmetro para o indutor não muda abruptamente. E aí, num tempo imediatamente posterior à comutação, depois dos 4 segundos, esse indutor ele vai ter uma corrente inicial, que vai ser quase 4 A aqui, né? 4 A, que vai decair com o tempo, até tender aqui a um valor constante. Nesse caso, seria de aproximadamente 2,731. Lá na questão é pedido a corrente no indutor em 2 segundos. Seria aqui mais ou menos 3,93.
E se a gente for voltar lá no exercício, vamos ver que analiticamente chegamos a esse mesmo resultado. E pede também 5 segundos. Seria mais ou menos aqui, né? 3.022. A gente vai ver lá no exercício de novo, quem fez o exercício na aula passada, de que a corrente do indutor para 5 segundos é exatamente essa daqui. O que está acontecendo nesse caso, né? No primeiro momento, o indutor estava sendo carregado, e no segundo momento, em que a outra fonte é conectada ao circuito, o indutor ele perde um pouco da carga previamente armazenada. O que a gente consegue captar de tudo isso daqui é de que no primeiro momento, que tinha só a fonte de 40 volts, aquela fonte ela carregava o indutor. No segundo momento, em que temos uma fonte de 40 e uma fonte de 10 e um indutor que tem uma energia armazenada, esse indutor ele vai ser responsável por perder um pouco dessa energia armazenada, muito provavelmente porque um pouco dessa energia vai ser dissipada nos elementos resistivos, e talvez o que dá a entender nesse caso dessa questão é de que o indutor ele esteja carregando a própria fonte de 10 volts. Para a gente fazer uma análise mais segura sobre essas afirmativas, teríamos que resolver analiticamente o circuito e percebermos como é que se comporta as correntes e tensões em cada trecho do circuito, inclusive nos trechos correspondentes às fontes, tanto a fonte de 40 volts quanto a fonte de 10 volts. Então, no final das contas, temos uma resposta simulada que bate com a resposta analítica, e com isso a gente finaliza nossas aulas sobre resposta ao degrau de circuito RL, carga e descarga de indutor, e de forma geral encerramos também as análises sobre circuitos de primeira ordem. Até aqui a gente pode concluir que vimos o funcionamento em regime transitório, que normalmente é um período que acontece ali em 5 vezes a constante de tempo do circuito, tanto para o circuito RC quanto para o circuito RL. A depender do arranjo do circuito, essa resposta ao degrau ela pode ser entendida também como momentos de carga para o capacitor e o indutor, e a gente também pode analisar diversas formas de chaveamento para o circuito, como esse caso, como os casos trabalhados para circuito RC, em que há momentos, digamos, de carga, momentos de descarga, etc. Então, com isso a gente conclui. Bons estudos e até a próxima.